Olá amigos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Oliveira e hoje eu quero fazer um estudo com você para contrastar o período do nascimento de Jesus com o período que antecede a volta de Jesus. Quando nós olhamos o cenário que existia por ocasião do dia em que Jesus, ou do tempo que Jesus veio a este mundo pela primeira vez, e comparamos com o cenário do mundo que nós vivemos hoje, nós vemos muitas semelhanças, o que para mim ajuda a não só entender a questão da segunda vinda de Jesus, mas também vai nos ajudar a ter um pouco mais de esperança na breve volta de Jesus. Então eu convido você a ficar comigo neste estudo e compararmos juntos os cenários da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus. E eu quero começar estudando este tema, relembrando um pouco a criação do homem. Quando a Bíblia menciona que Deus criou Adão e Eva, nós sabemos que Deus criou Adão e Eva como a coroa da criação, o ponto alto da criação. Como é que eu sei disso? Porque quando nós lemos ali Gênesis capítulo 1, verso 28, onde Deus diz que Adão e Eva deveriam dominar, ter domínio sobre todos os animais da terra, sobre toda a criação, esta palavra domínio no original hebraico, ela nos dá a ideia de realeza. Então Adão e Eva deveriam ser os reis, os príncipes deste mundo. Mas claro, esta realeza tinha acompanhado dela uma condição, e a condição era justamente que Adão e Eva fossem obedientes a Deus, obedientes à vontade, ao plano de Deus na vida deles. Como nós sabemos, Adão e Eva infelizmente caíram sob os enganos de Satanás, e agora fadados à condenação do pecado, que é a morte, como diz Romanos capítulo 6, verso 23, eles decidem fugir de Deus, se esconder do Pai eterno que havia os criado, que os amava de forma incondicional e que todos os dias ia, como diz a Bíblia, por ocasião da viração do dia, até o Jardim do Éden para encontrar o casal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 6 e verso 10, ele diz que o homem se tornou agora fraco e inimigo de Deus. Mas veja, que ele tornou-se inimigo de Deus não porque Deus assim o quis, mas porque ele fugiu e continua fugindo de Deus como alguém apavorado foge de alguém que o persegue. Deus, nós sabemos, ele não deseja o mal de ninguém, ele não quer ser inimigo de ninguém. E agora, como de costume, Deus vai ao Jardim do Éden, como eu já mencionei, por ocasião da viração do dia, como diz Gênesis 3:8, só que dessa vez, o clima que antes era de alegria, de festa, de companheirismo, porque Deus chegara para poder fazer o culto e passar o momento com o casal recém-criado, agora dá lugar ao desespero, à dor, à aflição, ao medo, enfim, uma série de sentimentos negativos. Deus agora, contemplando o novo cenário que passa a existir no Jardim do Éden, começa num processo que nós dizemos ser um processo de juízo investigativo. Deus começa a sondar Adão, Eva, a serpente, e depois de perceber todo o cenário, Deus então começa a pronunciar a sentença sobre cada um, até que ele chega na sentença do casal. E veja, por mais que essa sentença possa trazer conotações negativas, porque Adão, sobre ele pesa agora a responsabilidade de lavrar a terra, mas sentindo a dificuldade, sentindo a dor, e a mulher também sentindo as dores do parto, a mensagem também traz uma esperança. E Gênesis 3, verso 15, mostra o teor dessa esperança, porque diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. As palavras que Deus pronuncia agora trazem para Adão e Eva a esperança de um dia poderem retornar ao Éden, de que agora eles teriam também a expectativa maravilhosa de um dia alguém que viria para destruir a obra do inimigo. Esse alguém seria o Messias. E veja que interessante que as palavras de Deus marcam tão profundamente Adão e Eva, que eles passaram, eu imagino, todos os dias a sonhar com essa promessa. E capítulo 4 do Gênesis, verso 1, já começa a descrever como o casal Adão e Eva vivenciaram a grande promessa de Deus da vinda do Messias. Diz assim:
Coabitou o homem com Eva, a sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No original hebraico, diz assim: adquiriu o varão de Jeová com o auxílio do Senhor. E a escritora cristã Ellen White, num livro chamado Desejado de Todas as Nações, na página 18, ela diz assim: a vinda do Salvador foi predita no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardaram-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito, no caso Caim, na esperança de que este fosse o libertador. Adão e Eva dormiam e acordavam com essa expectativa. Imagino que caminhavam ali no entorno do Éden, agora já que eles perderam o Éden, caminhavam no entorno e quem sabe olhavam para o jardim, como eu tenho um jardim aqui nas minhas costas, uma fonte aqui nas minhas costas, e pensavam: um dia nós vamos voltar para lá, quando o Messias vier. E quando Caim nasceu, imaginaram que Deus estava cumprindo a sua promessa. Adão e Eva esperavam que Caim fosse o libertador, o Messias prometido. Embora Caim ele não fosse o Messias prometido, porque a Bíblia mostra tudo o que ele fez, a esperança da vinda do libertador sempre existiu no coração daquela geração. E também na geração de profeta após profeta, que vieram anunciando e reforçando a promessa de um dia o Messias, a promessa do libertador que viria a este mundo. E isso é tão interessante porque o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, ele contém duas promessas para os fiéis. Diz no capítulo 3, verso 16: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E no capítulo 4, verso 5 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entretanto, nos anos que se seguiram à promessa descrita aqui no livro de Malaquias, que eu acabei de ler, nem ocorreu o ajuntamento de adoradores de Deus e também nem apareceu um grande profeta com o espírito de Elias. Antes, o que se seguiu foi cerca de 400 anos de trevas, apostasia, de afastamento de Deus, durante os quais Israel não teve profeta, não teve sacerdote, não teve rei e, por fim, caiu sob o domínio do Império Romano. A religião judaica, ela se tornou melhor que sempre foi a espinha dorsal de toda a nação, agora achava-se seriamente prejudicada, comprometida pelos constantes conflitos que existiam entre as classes de pessoas, entre as correntes de interpretação da lei que existiam na época. E aqui eu posso destacar os fariseus, que eram os fundamentalistas da época, e os saduceus, que eram os liberais. Claro que existiam ainda outras facções menores que não apoiavam nenhuma e nem outra ideia, nem os fariseus, nem os saduceus. Mas a gente pode perceber que havia, sim, uma grande perturbação religiosa, se é que podemos dizer assim. E a religião havia se fragmentado no tempo de Cristo. E é nesse cenário que a nação, antes unida, coesa, agora se une unicamente sob a figura do templo e sobre a promessa do Messias. E percebemos este anseio pela vinda do Messias expresso por algumas pessoas e que a Bíblia relata. Por exemplo, a mulher samaritana, não reconhecendo que estava falando com o próprio Messias, ela diz em João capítulo 4, verso 25: há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. O idoso Simão, ele não conteve a sua alegria e também a sua gratidão a Deus. Com o Messias no colo, ele disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isso está em Lucas capítulo 2, verso 29 e verso 30. Ana, uma profetisa, também já em sua idade avançada, uma senhora viúva, e que apesar de tantas lutas e perdas que havia tido em sua vida, agora nutria em seu coração a esperança
de que ainda em vida iria haver o Messias. E nós vemos isso em Lucas capítulo 2, versos 36 a 38. Então, o quadro para a vinda do Messias, ele é grandioso e é belíssimo. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas viam e entendiam a beleza e a importância daquele evento. A mesma escritora Ellen White, no mesmo livro que eu já mencionei, Desejado de Todas as Nações, na página 438, ela diz que ao tempo do nascimento de Cristo, os judeus estavam tão embebidos em suas próprias ambições e planos que não sabiam de seu primeiro advento. Veja, as pessoas estavam tão preocupadas com o dia a dia, com a sua vida, com as suas coisas, que elas não sabiam e não percebiam que Jesus tinha vindo, que o Messias tinha nascido. Agora eu pergunto, será que nossos tempos hoje são muito diferentes dos tempos de Jesus? Será que as pessoas hoje estão muito preocupadas com a volta de Jesus ou estão mais preocupadas com a sua vida? Você já parou para pensar nisso? No livro Educação, a mesma escritora Ellen White, na página 76, ela acrescenta as seguintes palavras: o mundo estava se tornando uma fossa de corrupção. Mas o nosso mundo hoje não é uma corrupção. Como é o nosso mundo hoje? Há corrupção por todos os lados. A política hoje já não tem mais crédito com ninguém, eu acho que em nenhum lugar do mundo. Hoje, quando se fala em político, se pensa logo em corrupção. Claro, não quero generalizar nem aqui ficar falando de política, mas pare para pensar hoje. Nós vemos corrupções em todos os lugares. Infelizmente, nosso mundo também está uma fossa de corrupção. O mundo, ele estava se degradando. Aquela coroa da criação que Deus havia criado quando criou o mundo, agora estava manchada, corrompida, e se Deus não intervisse na história deste mundo, talvez o homem anularia a Deus e com o tempo se destruiria. Deus então age. O Messias vem. O libertador nasce. Eu gosto muito do autor Max Lucado. No seu livro Deus Está Aqui, na página 11, ele diz assim: a eternidade interrompeu o tempo, a divindade interrompeu a carnalidade, o céu interrompeu a terra na forma de um bebê. Jesus nasce neste mundo e, ao nascer neste mundo, torna-se o maior evento que este mundo já presenciou, maior que qualquer festa de Réveillon, o maior evento não só da história deste mundo, mas de toda a história do universo. Este é o evento do nascimento de Jesus. A escritora Ellen White, num livro chamado Desejado de Todas as Nações, na página 104, ela diz assim: querubins e serafins, bem como os inúmeros exércitos de todos os mundos não caídos, entoam cânticos de louvor a Deus e ao Cordeiro, ao assegurado esse triunfo. Quando Jesus nasce neste mundo, os céus e os mundos não caídos se unem em cânticos de louvor a Deus, porque entendem que aquele foi o maior evento da história deste mundo. Algo semelhante vai acontecer quando Jesus voltar. Este vai ser o maior evento da história do universo, maior do que o primeiro, porque agora vai ser Deus vindo para exterminar com o mal, o que vai trazer muita alegria para todo o universo. As expectativas em torno da vinda do Messias agora se concretizam. Gênesis 3,15 finalmente se cumprem. E a escritora Ellen White, ela tem uma descrição que eu acho muito bonita, porque ela mostra não só a reação das pessoas diante da volta, ou do nascimento, melhor, de Jesus, mas mostra a reação do inimigo. Ela diz assim: por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que viera alguém divinamente comissionado para lhe disputar o domínio. Tremeu ante a mensagem dos anjos que atestava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás bem sabia que a posição ocupada por Cristo no céu, como o amado do Pai, que o Filho de Deus viesse à terra como homem, encheu-o de assombro e apreensão. Não podia penetrar os mistérios desse grande sacrifício. Seu coração egoísta não compreendia tal amor pela iludida raça.
desde que perdera o céu, estava decidido a vingar-se, levando outros a partilhar de sua queda. Isto faria ele, induzindo-os a desvalorizar as coisas celestiais e a pôr o coração nas coisas terrestres. Satanás estava indo muito bem, aparentemente, em seu intento, até que Deus mexe na história. Jesus vem como o Messias há tanto tempo esperado, e agora o Messias começa a agir também neste mundo. Infelizmente, muitos realmente não dão valor às coisas celestiais. Muitos não ligam para a vida futura. Preferem colocar a sua vida nas coisas da terra, nas coisas terrestres, aquilo que é passageiro, transitório. Mas foi para libertar você e eu destas coisas importantes, sim. Importante termos uma vida confortável, tranquila, mas isso não é o mais importante. Mas foi para libertar a gente dessa escravidão, de achar que isto, que é transitório, é o mais importante, que Jesus veio. Esse é um dos propósitos dele. Lucas, capítulo 19, verso 10, diz que Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Isaías 45, 13 e 61, 2 diz que Jesus veio para libertar o cativo. Jesus olhou, diz Ellen White, com infinita compaixão para o mundo em sua condição degradada. Assumiu a forma de homem para que pudesse pôr-se em contato com a humanidade e elevá-la. Veio buscar e salvar o perdido. Atingiu a maior profundeza da miséria e aflição humana, a fim de tornar o homem, do modo como o encontrou, um ser manchado pela corrupção, degradado pelo vício, depravado pelo pecado, unido a Satanás, na apostasia, e agora elevá-lo a um lugar no seu trono. Você vê o grande propósito de Cristo ao vir a este mundo? Ele veio para mudar completamente a nossa história. Ele veio para transformar completamente a nossa realidade. Jesus é o nosso grande mestre e libertador. Eu pergunto para você, você entende o tempo que nós estamos vivendo? Quando nós comparamos o nosso mundo hoje com o mundo que recebeu o Messias ainda bebê, o nosso mundo hoje está muito parecido. Muito em breve Jesus vai voltar. E Ele quer hoje que você entenda isso, que você faça uma avaliação da sua vida e entenda que, quem sabe, se você está muito agarrado às coisas deste mundo e esquecendo das coisas eternas, Ele pode te libertar. Ele pode transformar a sua história, a sua vida, não importa o que esteja acontecendo com você. Talvez você não esteja agarrado às coisas do mundo, talvez você nem tenha nada neste mundo. Mas Deus tem uma promessa também para você, de um novo céu e uma nova terra, onde você vai ter uma condição de vida totalmente diferente, não só social, mas principalmente espiritual, onde você não vai nunca mais morrer, porque lá a morte não vai mais ser uma realidade, onde nós nunca mais iremos chorar, porque nada de mal mais vai acontecer. Mas hoje você precisa entender que o nosso mundo está na condição exata para a volta de Jesus, assim como o mundo estava na condição exata para o Messias nascer. Que você hoje abra seus olhos, que você entenda a condição do mundo e a sua condição, e se prepare para o grande aparecimento nas nuvens dos céus do nosso Salvador. Que Deus te abençoe e que Deus